Meu nome é Heloísa, sou mais conhecida como Isa. Estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história no Partilhando. Eu nasci em Cachoeira Paulista, já nasci e fui criada, sou criada aqui mesmo no bairro, né, do Alto da Igreja, há mais de 50 anos. Minha família toda é de Cachoeira Paulista. Minha infância foi muito gostosa e principalmente dentro da igreja, né? Na verdade, a nossa infância, a gente brincava aqui nos arredores da igreja, uma infância gostosa, que era na rua, que as pessoas hoje a gente não vê mais isso, as crianças brincando, né, próximo das casas. A relação com os meus pais também sempre foi muito boa, sempre fui uma menina obediente, né? Uma criança obediente, uma filha obediente. A gente gostava muito de brincar próximo da igreja, principalmente próximo da casa do padre. E aí a gente às vezes fazia uns barulhos, né? E a gente jogava próximo da casa do padre, na época era o padre Romero, e o padre ficava muito bravo. E ele vinha às vezes nas celebrações e falava, né? Nossa, eu vou falar para os pais dessas crianças, tudo, que ficam brincando, fazendo barulho na porta da minha casa. Aí minha mãe chegava e ficava muito brava com a gente, porque a gente ficava próximo, né, do padre. E aí, mas assim, a relação nossa com meus pais era muito boa. Meus pais eram da igreja também, sempre participaram da igreja, então era muito bom. Foi tranquila também, minha adolescência foi tranquila, normal, assim como acho que diferente do que é hoje, né? A gente não tinha aquilo que temos, que os jovens têm hoje, né? Então, a adolescência da gente foi também na igreja, não tinha o que eles têm hoje de bares, né, locais para ir, tudo, a gente sempre ficava mais próximo da igreja. O que tinha bastante também, que hoje faz falta, é que na época da nossa adolescência a gente tinha gincana, né, eram gincanas dentro da igreja que eram divididos, os jovens eram divididos por cores, né? Vinham todos os jovens por aqui, então a gente fazia festa também, então era tudo mais concentrado próximo da igreja. Gostava de jogar vôlei, gosto até hoje. Eu jogava vôlei, jogava basquete, a gente tinha uma quadra atrás da igreja, né, que a gente colocava a rede e jogava ali até tarde da noite, aqui próximo da igreja. Deus sempre agiu na minha vida desde assim, dos 7, 8 anos, porque eu fiz primeira comunhão eu tinha 8 anos e foi com a dona Margarida Schubert, né, era na casa dela até que a gente tinha a formação para fazer a primeira comunhão. E aí a gente vinha à missa todos os domingos e Deus tocava no meu coração que eu queria sempre mais, eu queria sempre estar buscando mais. Aí eu fui fazer crisma, né, o curso de formação para crisma depois da catequese com 10 anos. Só que veio uma lei na igreja que só poderia ser crismado com 15 anos. E aí eu ficava, porque eu gostava de cantar também, né? Eu fazia parte do coral do Carlos Catânia. Mas assim, eu sempre só escondidinha, mas eu sempre gostei de estar. A minha maior motivação de estar na igreja era na hora dos cânticos, que eu gostava demais da música, daí eu rezava cantando. Foi também, mas assim, eu acho que o que mais fortaleceu em mim era ver minha mãe que ia no grupo de oração, porque desde pequena
ela me levava aqui na paróquia, no grupo de oração, a gente ficava até dormia próximo dela, tudo. E eu gostava, eu só despertava na hora da música. Da hora que cantava, eu despertava. E a gente também na época tinha em Queluz os rebanhões, aquilo que hoje tem aqui próximo da Canção Nova era feito tudo lá em Queluz. E minha mãe e meu pai trabalhavam nos encontros na cozinha. E a gente ia também. Então isso que sempre me motivou, porque eu via meus pais indo, né? E aí eu gostava e queria estar junto também, queria fazer também, ficar perto deles. Com certeza, principalmente minha mãe, por causa dela, né? Assim, eu fico emocionada. Assim, minha mãe que foi a minha motivação para estar aqui hoje. A minha mãe, assim, para ajudar na igreja desde pequena, eu sempre ajudei. Desde os meus 12 anos eu sou catequista, né? Aí passei, já acho que por toda parte dentro da igreja. Eu fui catequista, já fui da liturgia, já fui da pastoral familiar, né? Mas o que me lembra da minha mãe é assim, porque naquilo que eu contei para vocês, que o padre falava, tudo, minha mãe ficava muito triste, né? Porque o padre falava, nossa, os pais estão dentro da igreja e eles estão aqui brincando, fazendo bagunça na minha porta, né? Aí minha mãe uma vez chegou em mim e falou assim, que ela tinha ido até o Santíssimo e tinha entregado a gente para Jesus, né? Que ele sabia que ele ia tomar conta e que eu não estava fazendo nada de errado, mas que ela também não podia punir nem falar diferente. Mas aí ela falou que Jesus, como se Jesus tivesse me pegado naquele momento. Então, quando ela me contou, eu nunca mais brinquei na porta do padre, eu nunca mais fiquei assim, porque não porque ele falou dentro da igreja, mas porque a minha mãe tinha falado que Jesus tinha, a partir daquele momento, ele falou, pode deixar que ela é minha, ela me pertence, então não se preocupe. Então aquilo eu acolhi e jamais, assim, deixei de estar próximo de Jesus. Então, sempre eu quis mais, tudo que tinha dentro da igreja, eu sempre participei, sempre fui ajudar, porque eu tomei posse naquele dia, sabe? Aquela época, eu tinha 17 anos, quando minha mãe falou. Apesar de ser catequista, tudo, o fato da gente, às vezes, jogar a bola próximo, né? Às vezes jogava até baralho na porta da casa do padre. E aí a minha mãe, quando ela falou isso para mim, eu falei assim, então não tem mais jeito, né? Foi como se Jesus tivesse mesmo. Ele falou, não, pode ficar despreocupado, porque ela me pertence. Deus mudou, Deus é tudo para mim, sabe? Na verdade, Ele muda a minha vida todos os dias. Ele me deu tudo que eu tenho, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu sou casada, meu marido é o Benilson. Eu tenho 3 filhos grandes já, eles todos, né, vieram para a igreja, até meu marido veio porque eu vinha mais, né? Eu sempre procuro ser de comunhão diária. As crianças também vêm, só que assim, Deus é tudo para mim. Eu falo, meu filho fala assim, nossa mãe, tudo é Deus para a senhora, né? A senhora ama mais Deus do que eu? Eu falei, eu amo Deus, primeiro Deus. E aí, tem certeza disso? Eu falei, se tenho, primeiro eu amo Deus, acima de tudo. Até de vocês, eu falo para eles. E aí, às vezes ele fica assim, né,
perguntando. E eu venho rezando por ele, pelo meu filho mais velho, porque desde a pandemia ele parou de vir à missa, ele não vem de jeito nenhum. As pessoas se perguntam assim para mim, ué, você tem só 2 filhos, né? Porque eu só vejo os 2 na igreja. Eu falei, não, eu tenho 3, o mais velho, mas um dia ele vai vir também. A ligação forte de Santo Antônio é assim, eu já morei em outro bairro assim que a gente se casou, né? Eu morei no centro da cidade e não frequentava a igreja de São Sebastião, porque a minha comunidade, a minha raiz sempre foi Santo Antônio. Eu sempre tive, meus filhos foram batizados aqui, eu só senti muito de não ter me casado aqui. Eu me casei na igreja de São Sebastião. Mas Santo Antônio, para mim, assim, eu não troco Santo Antônio por nenhuma outra paróquia, mesmo que vá para morar em outro lugar, mas eu sempre vou estar aqui, servir aqui, porque aqui, assim, é como se fosse uma raiz que a gente colocou aqui e não saio mais. A pastoral que mais me marcou é a pastoral que hoje eu e o Benilson estamos, né? Que é a pastoral dos acólitos e coroinhas. Porque a gente assim mexe com as crianças que querem realmente servir o altar e estar do lado do sagrado. Então, é assim, eu falo para eles que não tem pastoral, nem os ministros, né? Não tem pastoral assim mais próxima de tudo que é de dentro do rito da igreja, da missa, né? Do que os coroinhas e os acólitos. Eles estão próximos, quando eles ficam ali perto do padre, no missal, eles estão pertinho da hora da consagração. Então, que eles têm que aproveitar o momento, porque é Jesus que está ali. Então, eu tenho certeza que a pastoral que mais assim me motiva a ficar e a que mais assim contribuiu também com a minha formação dentro da igreja foi essa pastoral. O desafio que eu enfrento ou já enfrentei dentro da igreja são pessoas. Eu acho assim, da gente ser compreendido, porque eu sou uma pessoa assim que falo às vezes o que eu penso. Depois que eu falei, eu já às vezes me arrependo, porque eu sou muito transparente nas minhas ações, daquilo que, se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu vou lá e falo, e às vezes, de repente, até magoa as pessoas, né? E isso aconteceu muito aqui dentro da igreja, porque eu não fico quieta. Se eu tenho um pensamento, né, se eu não concordo também, eu falo que eu não concordei, né? E aí às vezes a pessoa pode se sentir, né? E às vezes se eu fiz, eu falo que fiz, e se eu não fiz, eu também não acho que as coisas deveriam ser daquela forma. Então eu acho assim que é o desafio de lidar com as pessoas, né? Porque a gente lida com seres humanos e cada um é diferente. E é um desafio grande, maior ainda dentro da igreja. Porque às vezes a gente acha que aqui dentro da igreja é todo mundo santo, né? E na verdade não são, né? São as pessoas assim como Deus mesmo fala, são os mais pecadores, acho que estão dentro da igreja. Porque a gente está buscando a santidade, né? E a gente erra, né? Só que o que mais bonito de tudo é que a gente de perceber que nós somos irmãos, que a gente quer o mesmo bem para todos, né? E que isso que precisa modificar dentro da igreja, sabe? Porque no mundo a gente já vive isso, a gente vive isso no trabalho da gente, as pessoas às vezes falar mal ou fazer mal para a gente, mas dentro da igreja parece assim que a gente não quer permitir isso, né? Mas a gente tem que ser verdadeiro um com o outro. Se a gente também tiver alguma coisa contra o irmão, uma vez eu fiz isso com
irmão dentro da igreja, que algo estava acontecendo com ele. Eu falei, chamei ele e falei, vamos lá diante do Santíssimo, porque a gente precisa conversar. Então, eu acho que dentro da igreja a gente precisa fazer isso. Se a gente sabe de alguma coisa, trazer a pessoa para dentro do Santíssimo, dentro da igreja, e conversar, é o que está na palavra de Deus. Esse é o maior desafio dentro da igreja, que a gente possa comungar e não se afastar um do outro. Eu vejo assim, é importante o trabalho que a gente faz, porque é um trabalho como se fosse mãe e pai, né? Porque a gente está ali para orientar, ajudar, a mostrar para eles, né, no caso os coroinhas, os acólitos, como é o serviço dentro da igreja, o que a gente deve fazer. A gente, às vezes, eu falo sempre para eles no começo da formação que a gente chama atenção, a gente fala com eles porque nós queremos o melhor, que eles façam o melhor para Deus. Se eles veem a gente assim como mãe ou como tia, eu não sei, porque eu nunca perguntei nem para eles assim, como que eles veem a gente, sabe? Mas eu sinto que às vezes eles ficam, às vezes até aborrecidos. Já teve alguns que ficaram até aborrecidos porque a gente chamou a atenção, né? A gente fez, daí depois entenderam que era como se fosse o pai ou a mãe chamando a atenção ali naquele momento. Servir é como a palavra mesmo, é doar tudo que você tem, é fazer o melhor com aquilo que você pode, né, fazer, às vezes com pouco recurso, mas é o que a palavra diz mesmo, é servir de coração, é servir com tudo, sem medir esforços, né? A gente serve aqui também na igreja, não só nas pastorais, mas até mesmo na época da festa de Santo Antônio, a gente fica 13, né? Esse ano nós ficamos 15 noites servindo na barraca do bingo. Então eu acho que servir é doar, é deixar você, sua família, né, seus filhos, e vir e se dispor a ajudar mesmo para que tudo possa ser melhor dentro da sua comunidade. A barraca do bingo, assim, ela é tradicional porque assim, as pessoas só, é muito engraçado que as pessoas são as mesmas, né? A gente só vai envelhecendo um pouquinho, mas elas vêm sempre, elas gostam de estar mesmo com chuva, com frio, né? Que é na festa de Santo Antônio. E a curiosidade é que assim, que a gente vê sempre os meus rostinhos e a gente parece que fica até amigo, parece até familiar, porque as pessoas sabem o nome da gente, depois vem e fala assim, quando vai vender também, Isa, Benilson, assim, parece assim que é da família, porque a barraca do bingo tornou isso. E o mais interessante dos últimos anos que aconteceu é que os jovens estão vindo jogar bingo, porque antes parecia que o bingo era dos velhos, né? Mas, nossa, preciso de ver como é que eles fazem uma festa, né? Quando eles aparecem, eles gostam de ganhar. Então, tá vindo assim, ao invés de eles ficarem rodando ou fazendo algumas outras coisas na festa, eles procuram estar na barraca do bingo. Isso é muito legal. A minha família sou eu, meu marido e meus 3 filhos. E eu acho que a gente se dá muito bem, né? Meus filhos, né, foram muito bem, acho assim, educados, né? Têm um respeito, um carinho por mim, pelo pai, né? Assim, que eu vejo que, às vezes sempre falo assim, nossa, meus filhos nunca fizeram birra no supermercado, eles nunca desacataram a gente, nunca brigou assim, nunca levantaram a voz pra gente, né? Então assim, não tem, na minha casa assim, eu e Benilson, nós nunca brigamos, né? De falar alto, de ficar aborrecido, a gente sempre chamou a atenção deles, né? Tem e eu falo sempre para eles assim, que se precisar eu vou buscar, vou em qualquer lugar.
A gente viaja junto, a família, né? Aí eu viajo também com a minha irmã, todo em janeiro a gente sai em família, né? A família da minha irmã também, então é muito gostoso. Minha família é meu maior tesouro, minha família, meus filhos, eu faço de tudo por eles, né? Eles sabem disso, eles são o meu maior tesouro. Não sei se vocês conhecem a vida de Santa Giana, mas eu gostaria de tomar um café com ela, porque foi uma mulher que deu a vida para ter o seu filho, né? A sua filha, a última criança, né? Porque ela morreu porque ela teve câncer, né? Mas ela não interrompeu a gravidez e por isso ela se tornou até santa mesmo. Mas eu convidaria Santa Giana por causa de ser mãe, guerreira e por tudo que ela fez pelos filhos. Eu perguntaria para Santa Giana se ela faria tudo de novo que ela fez para continuar a última gravidez dela. Se ela passaria por tudo que ela passou. Mensagem que eu deixo para quem estiver assistindo, né, o vídeo seria assim: vem também participar da nossa comunidade de Santo Antônio, vem experimentar, né, vivenciar com a gente o que Deus tem para te oferecer, né? Talvez você não tenha conhecimento ainda, talvez você não tenha experimentado isso ainda, mas a partir do momento que você abrir o seu coração, com certeza Deus vai te trazer também. E nós estamos precisando de muitas pessoas para nos ajudar aqui na paróquia de Santo Antônio, né? Então, se você puder deixar Deus agir um pouquinho só em você e abrir seu coração, vem fazer parte também da nossa comunidade.